A paz de Cristo, meus irmãos. Sobre esse tema, a pregação e os pregadores, a gente precisa entender que existem diferentes ministérios e, portanto, existem então também diferentes pregadores. Entenda que ministério aqui não é uma igreja diferente lá no seu bairro. Ministério aqui, que a gente está falando, são os ministérios que o Senhor concede a pessoas, os ministérios que Deus elege e concede aos irmãos. E não estamos falando de placas e nem de denominações. Então entenda que existem diferentes ministérios que o Senhor concede, portanto, os pregadores também são diferentes. Existem grandes diferenças entre os pregadores. Vamos à palavra de Deus. Efésios 4:11 diz, na versão Almeida, e ele mesmo deu, Deus mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros ainda para doutores ou mestres, dependendo da tradução. Vamos meditar nesse texto. A primeira verdade bíblica gloriosa é que quem concede esses dons e esses ministérios é o próprio Deus. Isso fala então que não é uma capacitação pessoal, não é um interesse pessoal, enfim, não é um desenvolvimento pessoal, mas não, é uma eleição de Deus, é um chamado de Deus. Deus separa, Deus elege, Deus escolhe, Deus capacita, Deus envia, Deus que estabelece. Então, os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas você precisa entender que esses 5 ministérios que são completamente diferentes, obviamente, eles vão trazer também uma pregação completamente diferente. A maneira com que esses ministérios, que são pessoas, a maneira com que essas pessoas pregam vai ser radicalmente diferente. Eu vou trazer aqui um resumo, vamos ver. Bem, o apóstolo é o termo mais delicado. Esse vídeo ele não vai ser longo, então eu vou falar bem resumidamente. A Bíblia mostra com clareza que apóstolo existem os 12, e como é que nós sabemos que são os 12? Porque lá em Apocalipse diz que o nome dos 12 estão nos muros da Nova Jerusalém. Então, apóstolos são os 12. Nós sabemos no Novo Testamento que o Novo Testamento diz que Paulo é apóstolo e diz que Barnabé também é apóstolo. Isso é muito claro. Então, os apóstolos, em figura, eles são os enviados também. Quem seriam os apóstolos hoje em dia? Né? Hoje em dia, praticamente não existem mais apóstolos, né? Mas a própria palavra apóstolo, no original em grego, significa enviado. Simbolicamente, os enviados que existem hoje são os missionários. Os missionários, eles não vão lançar nada novo na palavra de Deus, eles não vão criar nada na palavra de Deus, nem acrescentar e nem retirar. Mas, de certa forma, eles são enviados. Eles são enviados da parte do Senhor para nações, para regiões. Então, os apóstolos, aqueles que são enviados, os missionários, eles carregam uma palavra muito completa. O apóstolo é um ministério muito completo. Então, normalmente sempre é uma palavra que é, quanto à maneira que ela é pregada, que é uma palavra extraordinária, que é uma palavra muito completa. Vamos agora meditar no profeta. O profeta certamente é aquele que carrega uma das palavras mais salgadas. Quase sempre o profeta pregando, ou ele vai trazer uma advertência, ou vai trazer, a advertência é um aviso, ou ele vai trazer um juízo, que já é uma condenação de Deus, ou ele vai trazer uma palavra de encorajamento, enfim. O profeta pregando, ele é alguém que tem intimidade com Deus, que o coração de Deus é manifesto por meio de uma pregação profética, né? Então, normalmente é uma pregação muito salgada, muito forte, normalmente trazendo palavras de advertência, juízo, encorajamento, enfim, revelando a expressa vontade de Deus para a igreja. Então, a palavra,
quando ela é pregada por meio do ministério profético, é assim que nós a ouvimos e recebemos. E os evangelistas? Os evangelistas, no Novo Testamento, eles aparecem operando principalmente para conversão. O Novo Testamento traz um texto, por exemplo, que as pessoas viam e ouviam com toda atenção aquilo que determinado homem falava. E o texto descreve que ele era um evangelista. Então, evangelista, ele traz uma palavra de salvação. Ele carrega uma palavra para conversão das pessoas. Existiu um evangelista recente na nossa geração, muito conhecido, chamado Billy Graham, que faleceu fazem poucos anos. Veja bem, ele não foi conhecido como o profeta Billy Graham, ele não foi conhecido como pastor Billy Graham, nem como mestre Billy Graham. Ele foi conhecido como evangelista Billy Graham. Por quê? Porque a palavra que ele portava, que ele carregava, era uma palavra de salvação e de conversão. Então, o evangelista normalmente é quem porta essa palavra, é quem prega dessa forma. É uma vocação dada por Deus. Agora existem os pastores, esse é o termo mais conhecido pela nossa geração. Os pastores é mais fácil da gente entender, eles carregam uma palavra muito completa de cuidado para com as pessoas, de acompanhamento com as pessoas, de advertência também, enfim, de crescimento, enfim. O pastor ele carrega uma palavra muito completa, porque ele acompanha os irmãos pessoalmente e ele entende as necessidades da sua congregação. Ele sabe o que a sua igreja local precisa, assim como um pastor de um rebanho sabe o que as ovelhas daquele rebanho precisam. Então, o pastor ele traz uma palavra muito completa e ele sabe exatamente o que o rebanho precisa. Então, a palavra pastoral é uma palavra muito extraordinária. É uma palavra que ela completa tudo aquilo que nós precisamos. E agora, como é a palavra pregada por parte dos mestres? O mestre, normalmente, ele traz uma palavra muito profunda. O mestre também, ele transforma coisas que são difíceis de ensinar, que são complexas, em assuntos fáceis de entender, entendíveis. Ele facilita o entendimento de textos que são difíceis. O mestre, normalmente, ele prega com mais profundidade. É alguém que tem, normalmente, mais profundidade. Muitas vezes, os pastores nas igrejas locais também são mestres. Também são mestres. Não obrigatoriamente todo pastor é mestre, mas muitos são. Agora, voltando a falar dos mestres, então eles ensinam a palavra de Deus com precisão. Alguém certa vez disse que o mestre ele é especialista nas vírgulas, porque realmente ele conhece o texto bíblico com muita precisão, o texto bíblico, o seu significado, as suas aplicações. Então, o mestre é alguém muito especialista na escritura, que ele é um facilitador para o povo. Ele normalmente, um mestre, ele prega com muita clareza. É uma característica do mestre. Ele prega com muita clareza. É fácil de entender quando o mestre vem nos ensinar. Então, entenda que os 5 ministérios são completamente diferentes, tanto para nós ouvirmos eles, tanto quanto também quando nós somos um destes ministérios, quando nós recebemos do Senhor um desses ministérios. Eles são muito diferentes. Vamos então a mais um resumo importante. Nós, como ovelhas, como quem congrega, como quem senta para ouvir, primeiro, a gente precisa aprender a ouvir a todos. Hoje, os irmãos ainda existe ainda muita imaturidade quando os irmãos dizem: "Ah, eu gosto de ouvir esse, eu gosto de ouvir aquele". Na realidade, nós não temos que gostar, porque Deus deu todos os ministérios, atribuindo que todos esses diferentes ministérios são importantes para nossa edificação. Deus deu igualdade de importância para eles. Então a gente primeiro precisa atirar essa meninice de dizer, ah, eu gosto de ouvir esse, eu gosto de ouvir aquele, tirar essa meninice de dizer que, ah, eu vou para o culto se tal pessoa pregar, se for a outra pessoa eu não vou, porque a gente precisa entender que todos esses ministérios são igualmente necessários e eles trabalham em conjunto para que a gente receba crescimento e edificação. Então,
mais essa verdade. Nós precisamos aprender a ouvir a todos. O que mais que a gente pode aprender? A gente precisa saber quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo. Nós também carregamos um ministério pessoal. Nós também devemos frutificar. E muitas vezes nós carregamos um desses ministérios, nós somos um destes. Então a gente precisa saber quem nós somos em Cristo. Porque é completamente diferente a característica de um profeta, da característica de um evangelista, da característica de um pastor e da característica de um mestre. Então, as suas próprias características já evidenciam quem você é em Cristo. Você precisa, então, ter discernimento do seu próprio chamado. Tá bem? Até o próximo vídeo. Graça e paz.